Boas-vindas a esta nossa nova análise. Hoje a gente vai dar um mergulho fundo para desvendar a obra de Paulo Henrique Couto Machado, As Trilhas da Morte. É fascinante observar quando a história oficial e a memória batem de frente, não é verdade? Pois é, vamos ver como documentos que pareciam esquecidos têm o poder de virar de cabeça para baixo tudo o que a gente achava que sabia sobre as origens de uma região. E para começar, precisamos falar da mente por trás disso, o próprio autor. Esse livro original de 2002, que inclusive ganhou um relançamento bem importante projetado para 2026, com o apoio da Academia Piauiense de Letras e do Tribunal de Contas, é quase como um híbrido. Fica ali, no meio do caminho entre a história e a literatura. E a grande missão da obra é clara: funcionar como um verdadeiro megafone para dar voz àquelas populações indígenas da Bacia do Parnaíba que foram silenciadas por tanto tempo. O nosso roteiro de hoje fica assim. 1. A obra e o autor. 2. Desconstruindo o mito fundador. 3. A lógica da violência estrutural. 4. Nichos de barbárie. 5. A matriz da miséria. E, por fim, o 6. Memória e justiça histórica. A obra e o autor entre a história e a literatura. Olha só que interessante. A obra propõe um formato super concentrado. Estamos falando de apenas 65 páginas nessa edição mais recente. Mas não nos enganemos pelo tamanho. O livro entrega uma narrativa ensaística densa, que é absolutamente provocadora. O grande diferencial é exatamente a sua forma. Ele não tenta ser aquele livro de história tradicional, cheio de dados frios, mas com certeza também não é ficção. É um texto que reconstrói os eventos históricos, enquanto já faz uma interpretação crítica intensa, servindo como uma ferramenta fortíssima de memória e denúncia. 2. Desconstruindo o mito fundador. A face oculta da história. A historiografia tradicional adora contar uma historinha confortável. Ela perpetua aquele mito de que a formação regional do Piauí foi totalmente pacífica, harmoniosa e tudo mais. Mas aí vem a contra-história do Machado para bater de frente com isso. Essa visão nova simplesmente estilhaça aquela ideia romântica e mostra pra gente um território que, na verdade, foi moldado na base de muito conflito, de tensão constante e de um apagamento forçado das populações originárias. 3. A lógica da violência estrutural. Extermínio como fundação. E aqui chegamos num ponto que é absolutamente crucial. A violência contra os povos indígenas não foi um mero desvio de percurso. O autor deixa muito claro que o extermínio não consistiu em uma série de incidentes isolados. A coisa era estrutural. Vamos pensar juntos. A expansão territorial precisava de terras e recursos, certo? Então, a dizimação dessas nações foi o método adotado para garantir a apropriação do território pelos colonizadores. É como se a violência fosse a própria argamassa usada na fundação de um novo Estado. 4. Nichos de barbárie. A espacialização da violência. E para entender como isso operava na prática, o texto traz um conceito bem pesado, que são os nichos de barbárie. O autor quebra de vez aquela velha ideia de que a brutalidade era exceção à regra. Pelo contrário, esses nichos eram literalmente os locais físicos e as situações específicas onde os massacres aconteciam o tempo todo. Ou seja, a barbárie foi territorializada. E o mais assustador de tudo isso, essas ações eram totalmente legitimadas pelas estruturas sociais e políticas da época. Aquilo era visto, de forma estarrecedora, como uma parte necessária do próprio processo civilizatório. 5. A matriz da miséria. Unindo passado e presente. Agora, a análise dá um salto e conecta essas ações do passado com o que vemos hoje, desenhando uma linha do tempo bem arrepiante. Tudo começa com o passo 1, a expulsão e o extermínio colonial dos indígenas. Essa remoção cruel abriu espaço para o passo 2, que é a histórica concentração de terras nas mãos de uma elite minúscula. O que nos leva inevitavelmente ao passo 3, a pobreza absurda e a enorme desigualdade social contemporânea. É uma ponte direta e muito dolorosa entre os séculos. A pobreza é resultado histórico, não acaso. Quando a obra crava isso de forma tão categórica, ela se alinha diretamente com as leituras sociológicas mais críticas. Basicamente, está nos provando que as desigualdades e as condições de vida atuais não caíram do céu. Elas estão profundamente enraizadas naquelas dinâmicas antigas de poder e exclusão. Reconhecer isso muda completamente o jogo de como a gente enxerga a estrutura social da região atualmente. 6. Memória e justiça histórica. O legado final. Bom, para amarrar tudo isso, precisamos olhar para as 3 dimensões de importância do livro. Na dimensão histórica, atua como um resgate, trazendo de volta eventos ignorados e batendo de frente com aquela memória oficial incompleta. Na dimensão política, faz o trabalho fundamental de expor as raízes estruturais da nossa desigualdade.
E claro, na dimensão intelectual, o livro é um baita estímulo para reinterpretar as bases da formação regional. As trilhas do título remetem justamente aos vestígios dessa memória que se recusa a sumir e que exige reconhecimento contínuo. Considerando que a miséria e a exclusão não foram falhas pontuais, mas sim os resultados de um projeto de poder sistêmico, o ato de resgatar essas histórias silenciadas deixa de ser apenas uma curiosidade sobre o passado e passa a ser uma ação urgente no nosso presente. A memória serve como uma ponte essencial para alcançarmos algum grau de reparação. E com isso, fica no ar uma reflexão incontornável. Se a produção da morte sempre esteve tão ligada a estruturas sociais e políticas, qual é a nossa responsabilidade ética, hoje, de lembrar de histórias que tentaram silenciar?